Tendo meditado sobre os temas memória e decisão presentes em Josué capítulo 24, agora focaremos no ponto central deste vídeo para não tornarmos o assunto cansativo. Estamos falando do Senhor do Universo. Logo, o que se estabelece aqui beira a obviedade, pois se Deus realmente existe e é Deus santo e justo, conforme as Escrituras, naturalmente, decorrente da fé nele, pressupõe-se dedicada seriedade, isto é, um modo de viver que busca se ajustar ao que é bom e justo, conforme a vontade de Deus, ainda que segundo as nossas possibilidades, mas com o auxílio do poder do Espírito Divino. Assim, encontramos nos versículos 19 e 20. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Isso é uma afirmação muito forte. E vejam que essas palavras são ditas ao povo de Israel logo após eles responderem a Josué com as seguintes palavras nos versículos 16 a 18. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Essa resposta é impressionante. Eles realmente se lembram e reconhecem que o Senhor os abençoou. Eles sabem que estão dentro da terra da promessa porque Deus atuou em favor de Israel. Porém, mesmo que tenham reconhecido, Josué adverte ao povo afirmando a seriedade de se compromissarem com o Senhor. Por quê? Josué está fazendo algo muito semelhante ao que encontramos em Jesus, no livro de João, capítulo 6, versículos 57 a 69, que diz: Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se, pelo Pai, não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Uma multidão vai a Jesus porque ele havia multiplicado pães e peixes, e eles viram nele uma fonte de alimento material interminável, de modo que se ele continuasse a multiplicar pães e peixes diariamente, eles nem sequer precisariam trabalhar.
Mas o Senhor vê a maldade no coração deles, por isso os adverte. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Eles não deveriam segui-lo por causa do interesse nas coisas que ele podia dar, mas deveriam segui-lo por quem ele é, para terem nele um alimento superior ao alimento material, eterno e não perecível, pois ele é o pão que desceu do céu e eles deveriam se alimentar dele. Mas essas palavras pareceram duras demais aos olhos daqueles que seguiam a Jesus e por isso diz o texto: muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus, voltando-se para os 12, questiona se também eles não querem deixar de segui-lo e ir com os que se retiravam. Mas a resposta de Pedro ao Senhor Jesus foi: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O Senhor Jesus, ao questionar os 12, extrai de Pedro essa maravilhosa resposta, pois ele creu em Jesus. Ele sabia que seguir a Cristo não se resumia a comer um bocado de pão, havia algo superior. Josué não queria que o povo de Israel fizesse aliança com o Senhor porque estavam emocionados ao se lembrarem de todas as bênçãos que receberam. Não deviam fazer um compromisso como esse de forma descuidada, no calor do momento, mas precisavam estar cientes da seriedade do que estavam dizendo. Por esse motivo, ele os adverte, deixando claro que se eles se comprometessem a servir a Deus e depois voltassem aos ídolos, haveriam consequências, pois o Senhor os puniria por tal pecado. Logo, se fosse para voltarem aos ídolos, seria melhor não servirem ao Senhor, mas permanecerem com os ídolos. É certo que anos mais tarde, em outra geração, isso é exatamente o que acontece, pois encontramos em Juízes capítulo 8, versículo 34, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Mas quanto à geração de Josué, o que temos é: então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. E comprometendo-se a lançar fora os ídolos, disseram: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E então temos o belo registro do versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Lembremo-nos do que o Senhor fez pela humanidade, do que fez por nós, e tomemos a decisão de servir a Deus pela fé em Jesus Cristo, não de forma leviana, descompromissada, mas de modo sério, dedicando-nos a Deus, desfrutando da alegria do Senhor, confiando no poder fortalecedor que nos ampara, que nos fortalece e socorre, pois Ele não nos deixa sós, mas está conosco. Querido ouvinte, confie sua vida a Cristo. Confie no que Ele te revela por meio da palavra dEle. Saiba que Ele é confiável e que cumpre as promessas que faz. Por isso, venha conosco, entregue-se a Cristo hoje. Escolha hoje servir ao Senhor. Outros vão rejeitar Cristo porque não possuem fé, e se possuem, é uma fé vazia, fundada em coisas fúteis. Mas te convidamos a ser diferente. Escolha hoje, creia em Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.